Olá, amante do terror. Fome. Uma coisa que muitos sequer conheceram, mas uma coisa que muitos conhecem bem de perto. Uma forma horrível de viver e de morrer. A sensação de vazio e de fraqueza. Seu corpo ficando magro, fraco. E depois disso tudo, vem a morte. Só que, e se mesmo depois da morte, sua fome continuasse como uma maldição e não te deixando em paz? Esse é o caso de um gacha do Kuro. Geralmente, quando as pessoas morrem, seus espíritos são conduzidos para seu descanso eterno. Só que, se a pessoa morrer e não descansar em paz, seja por um assunto não resolvido ou até uma raiva intensa, seu espírito retorna para a Terra para resolver aquilo que ele quer. Só que até agora, vimos somente casos de pessoas que voltaram para realizar a sua vingança. Mas agora, vamos ver algo bem diferente. Dizem que quando uma pessoa morre sem uma cerimônia de morte, vulgo funeral, ela não consegue descansar em paz. E isso geralmente acontece com pessoas que morrem de fome ou no meio de batalhas. Porque aquelas que morrem de fome foram esquecidas, e as que morreram em batalha, seus corpos nunca foram achados, então nunca tiveram um funeral. Depois que pessoas que morrem de uma dessas formas, seus ossos se fundem em uma grande criatura, um gacha do Kuro, um grande esqueleto que possui 15 vezes mais tamanho que um humano médio, em torno de uns 25 metros de altura, utilizando suas almas como combustível para segurar o corpo e empoderar o colossal ódio. E ao contrário das outras lendas faladas aqui, não existe apenas um, e sim vários deles espalhados pelo Japão. E por serem espíritos que não conseguiram descansar em paz, já sabe que o que eles fazem não é nada bom. Mas o que eles fazem, afinal? Bom, dizem que os gacha do Kuros possuem uma fome e raiva eterna. Fome por causa dos que morreram de fome, e raiva por causa dos que morreram em batalha, em meio a ódio e rancor. Então tudo virou uma mistura de fome e raiva de milhares de pessoas fundidas em um só monstro. Se ainda não deu para entender, os gacha do Kuro são caçadores, buscando seres vivos para saciar a sua fome. E por serem gigantes, necessitam de muitos seres, sejam eles humanos ou animais, não importa. Qualquer tipo de alimento serve, desde que esteja vivo. Para se alimentar, um gacha do Kuro precisa de apenas uma coisa: sangue de coisas vivas. Pois o sangue de coisas vivas é fresco, enquanto o sangue de uma coisa morta é podre. Mas é aí que mora o problema, pois, como eu disse, sua fome é eterna. E o eterno é infinito. E, portanto, eles nunca encontram um fim para a sua fome e sempre necessitam de mais e mais para terem a sensação de sacio. São 2 simples passos: chegar e matar. E sua forma preferida de fazer isso é pegando a pessoa, mordendo a sua cabeça e bebendo seu sangue. Eles não necessariamente necessitam de algo sólido, apenas o sangue. Ele também pode fazer isso de outras formas, como, por exemplo, te pegar e te torcer que nem um pano, até o seu corpo se romper e o sangue derramar como se fosse uma torneira. O sangue é para alimentar as almas, para que o corpo continue de pé, e enquanto sua fome não ser saciada, ele nunca vai sumir. Mas será que não vai sumir mesmo? Como fizemos nos outros vídeos anteriores, vamos ver quais são as habilidades de um gacha do Kuro. Por eles serem gigantes, possuem força sobre-humana, o que é indiscutível, afinal, quanto maior, mais forte. Porém, isso os prejudica na velocidade, pois quanto maior, mais lento. Só que eles compensam a lentidão com invisibilidade, porque como você acha que eles andam por aí sem serem percebidos? Eles conseguem ficar invisíveis, aparecendo somente quando vão atacar. É impossível matar um gacha do Kuro diretamente, pois seus ossos são indestrutíveis e parece que eles se recusam a morrer ou serem derrotados.
Então, mesmo se você jogar uma bomba atômica em cima deles, não vai adiantar de nada. Mas há uma forma de você fazê-los colapsar, e eu vou dizer como. Sobreviver a um Gacha do Kuro não é impossível, mas você tem que ter muito cuidado, conseguir correr bem e ter um ambiente ao seu favor. Gacha do Kuros, apesar de serem gigantes, são seres silenciosos, então seus passos não vão fazer aqueles estrondos, mas eles ainda fazem um certo tipo de barulho, um ranger de dentes e ossos estalando. O som do ranger de dentes é bem baixo, porém nítido. Mas os ossos estalando vão ser bem sutis, como se fossem galhos de árvore. Então eu não recomendaria que você prestasse atenção nos ossos, e sim no ranger. Se você ouvir, corra para dentro de algum local, qualquer um, uma casa, um bar, lanchonete, restaurante, beco, qualquer coisa. Só entre rapidamente e fique o mais distante possível de uma porta ou de janela. Com isso, você já está livre de ser pego por ele, e só saia de lá quando você parar de ouvir o ranger de dentes. Mas agora supondo que o objetivo seja derrotá-lo, então nesse caso, você necessitaria que ele te perseguisse. Por quê? Sabe o que mantém o corpo de pé? Exato, as almas. E para as almas manterem o corpo de pé, elas precisam de energia, no caso, o sangue. E quanto mais elas se movem, mais elas gastam energia. E se elas gastarem toda a energia, já não vão ter mais forças para manter o corpo de pé, e ele vai acabar colapsando. Então você vai precisar de um carro ou moto, qualquer coisa que consiga atingir velocidades exorbitantes, e o faça te perseguir. Você só tem que agir rápido, porque ele não vai aparecer e fazer cerimônia, ele vai aparecer para atacar. Em um determinado momento da perseguição, as almas já não vão conseguir mais manter o corpo, e no fim vai acabar colapsando, e aquela gigantesca criatura vai virar uma montanha de ossos normais. Bom, comparado com as duas outras lendas, sobreviver a essa não é tão complicado. Até porque se você estiver no meio de uma cidade, fugir de um yokai de 25 metros não é difícil, pois ele não pode entrar em locais pequenos. Só que, lembra do que eu disse sobre você ter um ambiente ao seu favor? Então, se você estiver sem um meio de transporte em um local relativamente vazio, como um campo ou estrada, sabe quais as chances de você sobreviver ao Gacha do Kuro? Exatamente, nenhuma. Pois antes de você sequer conseguir correr, ele já vai estar pronto para te pegar e te degolar. Sabe os galhos daquela árvore estalando? Então, toda vez que você os ouvir, lembre-se, há mais de uma forma da fome te matar.